Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Hoje nós vamos ter uma noite especial. Nós vamos receber a professora Luciane Lacerda. Vai agregar muito conhecimento, vai ser uma noite maravilhosa. Mas quem vai apresentar a professora Luciane é a minha querida, que eu admiro tanto, que é militante no movimento negro. Ela é da Câmara de Heteroidentificação. Ela é tudo uma pessoa maravilhosa. E nada melhor que ela, né? Que também eu compartilho a coordenação do curso. Nada melhor que ela para apresentar a professora Luciane. Eu apresento a vocês a minha querida Denise Góes. Vai, Denise, uma pessoa melhor para apresentar a professora Luciane. Uma ótima noite para vocês. Tenho certeza que teremos. Obrigada, Maria do Céu. Você sempre um amor de pessoa e uma pessoa que comprou essa ideia, né, de estar fazendo esse curso, não só o curso, como já implementou as disciplinas, né, optativas na Faculdade de Odontologia. Importante entrada na Faculdade de Odontologia, um curso, né, de um grau de elitismo muito grande e que não estava habituado a fazer esse tipo de discussão. Então, é com louvor, assim, que a gente saúda essa iniciativa, né, de estar entrando dentro de um circuito tão fechado, dentro de uma universidade que hoje respira novos ares, ou melhor, que a gente quer que respire novos ares. Bom, a palestrante de hoje, a professora Luciene, para mim é o máximo prazer falar de Luciene, porque eu conheço a Luciene de longa data. E eu nunca conheci a Luciene cozinhando, costurando, fazendo aquela coisa normal. Normal não, que atribuíram de normalidade a nós mulheres, né? Conheci a Luciene nas ruas, na luta, com bandeira na mão, com microfone, sempre brigona, sempre reivindicando o seu lugar, seu espaço enquanto mulher negra do movimento feminista, né? Membro, né, do Fórum de Mulheres Negras, né? Mulheres essas que tiveram uma participação importantíssima na Conferência de Durban. Então, essa é a Luciane Lacerda, psicóloga, mestre em saúde coletiva, né, pelo IESC da UFRJ, doutorando em educação da Faculdade de Educação da UFRJ, membro, evidentemente, da Câmara de Políticas Raciais e da Comissão de Heteroidentificação também, coordenadora da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, importante campanha, né, que em março, nos seus 21 dias, acabando no dia 21 de março, traz importantes discussões do cenário da luta do movimento negro nacional e internacional, né, e foi a primeira pessoa que trouxe para dentro da universidade a discussão da Política Nacional de Saúde Integral da população, de saúde da população negra, e fruto dessa discussão inicial lá atrás, hoje nós temos, inclusive, a Liga da Enfermagem, temos disciplinas na Faculdade Ana Nery, e tudo isso teve aquela semente inicial dessa mulher potente, que é mãe, mulher, mas que nunca se curvou a estar no enfrentamento, no fronte da luta, lutando desde que eu me entendo como gente. Nós somos contemporâneas, quase da mesma idade, e nós estamos ali lutando por políticas públicas, lutando pela formação dessa consciência crítica tão necessária pela organização dos negros e negras desse país. Então, apresentar a Luciene para mim é uma honra de vê-la aqui, de ver esse curso com 39 pessoas numa quarta-feira à noite e falar da trajetória do movimento negro, falar da vida da Luciene, falar da minha vida, falar da vida daqueles que se dedicaram anos e anos até que a gente estivesse vendo hoje dentro das universidades muito mais pretos e pardos, né? Que essa é a nossa luta, esse foi o legado que Zumbi nos deixou, lutar, lutar, lutar e se organizar. Luciene, minha querida, a palavra é sua. Muito obrigado por ter aceito o convite, e eu tenho certeza que será uma noite maravilhosa de muito conhecimento. Oi, boa noite a todos e todas. Eu estou super feliz porque esse tema é sempre muito fundamental para mim. Mas muito legal, fui convidada por uma pessoa que eu conheço realmente há muito tempo. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi Denise, eu olhava, ela tinha duas amigas que ela andava muito grudada, né? A Isabel, falecida Isabel, e a Vera, e eram aquelas três negas lindas, altas, eu morrendo de inveja com meu 1,60 m.
E eu achava, negócio é isso, tem que ser alta, e eu nada de esticar, enfim. Mas, além de tudo, essa mulher tem um casal de filhos em que ela transmitiu essa mesma luta, ela vendo dentro do movimento unificado a luta e a discussão cotidiana, que é um tema que a faz brigar, a faz olhar, a faz perceber em cada questão o quanto que se precisa avançar. Então, essa mulher que eu já vi nas ruas e nos bares, porque a gente também se encontra nos bares, mas que tem se fortalecido no último período as discussões institucionais. Então, a contribuição que a Denise tem dado à discussão institucional da heteroidentificação está se fortalecendo mais ainda nesse olhar acadêmico que ela está dando, nesse virar para algo que eu sempre achei que seria fundamental para ela entrar, e ela está no meio desse período. E como isso se junta à sua luta cotidiana, com certeza as discussões dentro da sala de aula com ela devem ser fenomenais. Eu queria estar lá para olhar. Então, esse meu profundo respeito por essa mulher que, dentro da universidade, já foi dirigente sindical, lutando por trabalhadores e trabalhadoras, e também na construção da discussão sobre o racismo dentro do trabalho. Né? Então, fazer parte do GT antirracista, tanto da CUT quanto dentro da UFRJ. Então, meu mais profundo respeito. Então, quando ela me chama, eu falei, eu tenho que ir com ela, pelo amor de Deus. Então, assim, eu sou uma militante, na verdade, eu acho que a grande questão para mim é que a gente precisa olhar a vida pelos olhares das questões que a gente defende. Então, se você acredita que existe uma mudança de processo sobre isso, não dá para você olhar só dentro de casa, não dá para você apontar problemas num programa de televisão somente. Você tem que trabalhar essa questão olhando a vida como um todo. O lugar onde você trabalha, existe alguma discussão sobre a questão das mulheres, negros, que está contemplada? Tem algum problema? Porque o racismo não é só a relação individual, é disso que o movimento negro tem falado, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Pode passar o do ativismo, o primeiro, isso, esse. Então, eu dei o título de Movimento Negro na Luta contra o Racismo. E, para tratar dessa questão, a gente pode falar que, quando os africanos vieram para cá escravizados, muitos não chegaram até aqui porque se recusaram a se manter escravizados. E se jogaram, principalmente as mulheres, preferiram do que se manter escravizado em um lugar onde tinham toda a liberdade, foram colocados como objetos. Ao chegar aqui, se mantiveram nas lutas, então foram várias das lutas, das revoltas, que nem sempre todas colocadas, revolta dos alfaiates, a dos malês, que essas duas foram na Bahia, mas das que mais me afeta, porque uma das lideranças era a Luísa Marim. Quem me conhece sabe do meu e-mail, meu e-mail é luciene.marim, porque eu me sinto uma descendente de Luísa Marim. Né? Foi uma das lideranças, ela era uma malê, e o filho dela, Luiz Gama, era um Habla. Ele não foi permitido a ele entrar numa universidade, mas ele tinha todo o conhecimento jurídico da época. E ele atendia ex-escravos, falando que era o direito de quem era torturado pelo seu opressor, né, pelo
que seria o dono da fazenda, ele teria direito a também ter uma violência em resposta a isso. Mas é todo um movimento que, aos poucos, alguns teóricos, como até o Flávio da história, ou a Mônica, falando da história da África, tem trazido sobre os grandes movimentos, os grandes quilombos que fazem parte da nossa história. Pode passar. Então, uma das questões que eu quero trazer é do 21 de março, que, embora não tenha acontecido aqui, é uma data que a gente precisa lembrar, porque faz parte do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. E eu quero trazer, porque essa não é uma luta apenas de negros aqui do Brasil, é uma luta da diáspora. O que é diáspora? É para onde foram negros escravizados, né, africanos escravizados dentro do mundo. Para todos esses lugares, a gente diz que é uma grande diáspora africana. Então, essa é uma data que também pertence a nós, porque faz parte da discussão internacional, tanto do colonizador, né, e das formas discriminantes e mortais, como o que a gente viu nesse último período. Não se chega em qualquer lugar e mata 22 pessoas. Não se chega em qualquer lugar e mata 28 pessoas. Mas em determinados lugares onde a população pobre, principalmente negra, está. Pode passar. Então, que são as lutas antirracistas? A gente pode falar de várias delas. A gente pode falar da destruição dos terreiros e a criminalização do povo de santo, do genocídio do povo negro, do feminicídio contra as mulheres negras. O maior número de feminicídio que tem acontecido atinge principalmente as mulheres negras e são pouco atendidas no setor institucional, né, nas delegacias, no meio jurídico, da atual conjuntura da ocupação militar, com rebatimento direto contra a população negra através do discurso da guerra às drogas, sua consequência histórica, o encarceramento em massa dos corpos negros, porque o mesmo tipo de acusação, por exemplo, pode ser dado quando tem um jovem negro com cigarro de maconha, ele pode ser autuado pelo delegado como traficante. Mas se tem um jovem branco com 30 quilos de cocaína, ele é chamado de pobre jovem que precisa se cuidar, se desintoxicar. E, ao contrário do jovem negro, não é colocado como traficante, e sim como usuário. Então, a forma de lidar é sempre diferenciada, né? Os constantes ataques às ações afirmativas, como tenho visto, ainda mais que esse seria um ano de discussão sobre como foi a efetivação da gestão racista do espaço urbano, que empurra a população negra para as áreas insolúveis e com baixa infraestrutura, que a gente vai depois discutir como se chama racismo ambiental, e com a baixa com criação de obstáculo à implementação da Lei 10.639, da perseguição aos quilombolas e agressão aos seus direitos territoriais, ainda mais num governo como esse, os recentes retrocessos das leis trabalhistas, que atingem principalmente as mulheres negras, né? Vindo um grande exemplo são a forma das trabalhadoras domésticas, que demorou tanto a ter a oficialização da sua profissão e continua tendo com menos tempo de férias, com menos direito. A gente vê várias vezes quando pega as pessoas que estão com trabalho análogo à escravidão, e são principalmente as mulheres negras. Assim, Paulo, assim, os livros de história são oferecidos, praticamente não mencionam a devida importância, né, dessas insurgências,
Mas, além de tudo, muitos deles colocam, ainda hoje, o papel subserviente da população negra com determinadas características absurdas num contexto como hoje, né? Então, a gente vê a materialidade. Então, o que se vê nisso é o entendimento de que não basta se falar que uma pessoa está sendo individualmente racista com a outra, mas tem toda uma estrutura, né, do racismo estrutural que oficializa, institui determinadas diferenças dentro das políticas públicas, dentro do universo da sociedade. Pode passar. Então, vamos falar de como o movimento se colocou enquanto coletividade. Né? Pode passar. Aí, quando a gente vai dizer do que é esse racismo, né? O Paulo Freire, falando da pedagogia da autonomia, né, na página 40, ele fala sobre a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero, ofende substantivamente do ser humano e nega radicalmente a democracia. É interessante porque mesmo o trabalho que ele fez, um grande educador, ele se baseou muito ai, meu Deus, ele fez um Carta à Guiné-Bissau, que ele fala principalmente sobre o que africanos. Eu estou aqui tentando me lembrar o nome. Ajuda aí, Denise. O nome do presidente de Moçambique. Que ele tem esse... Qual, Samora Machel, não? Não, era o Samora, que ele falava, e tinha o outro. Samora, filho de Denise. Eu vou pegar aqui depois do intervalo para mostrar a vocês. E é interessante como a Bell Hooks pegou muito das discussões da pedagogia com ele também. Então, houve uma grande troca dessas discussões. Né? Então, como ele fala da impunidade que acontece quando se matam meninos de rua, quando se assassinam camponeses, como lutam de seus direitos. Então, ele mostra sobre a discussão. E Angela Davis, quando ela veio aqui no Brasil, ela adora a Bahia, né? Então, ela falou para jovens estudantes da universidade que vocês nunca devem esquecer de que pessoas fizeram passeatas, protestos, foram presas e perderam o emprego, algumas perderam até a vida para abrir o caminho para esse momento de triunfo, que é uma discussão que a gente sempre faz. O que a gente está vivendo hoje não é o que a gente queria, mas o que foi possível a gente construir até aqui, porque antes as dificuldades eram bem maiores. Né? Então, ela encoraja vocês a refletir seriamente sobre a sua responsabilidade com aquelas pessoas cujo ativismo tornou possível que vocês alcançassem esse importante objetivo. Ao colher o fruto das lutas do passado, vocês devem espalhar as sementes das batalhas futuras, que é o que eu proponho a vocês nas discussões, pensando do que as mulheres encaminharam, do que negros e negras encaminharam para a gente construir até aqui. Numa das vezes que meu filho reclamava que eu estava em reunião, aí ele falou: mãe, você está em reunião, vai em reunião de novo? Eu falei: então, hoje você estuda porque teve reunião. Hoje, negros e negras estão livres porque teve reunião. Existe a escola hoje pública porque teve reunião. Então, fui fazendo uma lista tão grande de teve reunião, porque é verdade, para construir essa discussão e ainda mais efetivar essas questões dentro. Professor Luciene, o som sumiu. Acho que você esbarrou em alguma coisa. Não, aqui está dizendo assim, a Josi
tirou o seu som. Falei, como que fez isso? Ela, sem querer, deve ter desligado, clicado ali. Bom, já voltou. Isso, voltou. Eu vi. Olha, Você agora a corrigiu. Josi saiu da reunião. Cadê a Josi, meu Deus? Então, mas pode passar, por favor. Então tá. Deixa eu mudar aqui. Então, a gente vai falar agora da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira ela foi uma organização que aconteceu em vários estados, mas principalmente em São Paulo, e ela era organizada por negros de vários setores, mas tinha uma ideia de fortalecer negros e negras nas suas histórias, na sua organização, no seu apresentar frente à população. Ela chegou em determinado momento sendo procurada por Getúlio Vargas, determinados setores eram integralistas, como Getúlio, né? Isso é que nem pensar que mulheres gays e negros apoiam o Bolsonaro, entendeu? É uma coisa meio assim. Mas existiam setores socialistas dentro da frente, né? A frente ela foi fundada em São Paulo, né, de uma política da gente negra nacional. Ela fazia trocas e conversas com o movimento do direito civil nos Estados Unidos. Então, como se coloca que o movimento negro daqui do Brasil fica subalterno, ou então copia tudo lá dos Estados Unidos, na verdade, há uma grande troca, né? Há uma grande troca. Tanto que o professor a professora Amílcar Pereira, da Educação, ele foi aos Estados Unidos e consultou jornais de lá e encontrou jornais A Voz da Raça, que era da Frente Negra Brasileira. Então, eles faziam trocas sobre essa questão. E teve, inclusive, cadê? Eu estou procurando aqui. Tem um autor, não estou achando o livro, que ele era da Frente Negra Brasileira e ele colocou muito das histórias do que aconteciam lá e nessa troca com os militantes dos Estados Unidos, né? Uma questão é que a coordenação nacional da frente era feita só de homens, infelizmente, nunca teve nenhuma mulher, então as questões que envolvem raça e gênero, elas muitas vezes se repetem num lugar ou no outro, mas eram essas mulheres que fortaleciam, davam toda a base para dentro da Frente Negra Brasileira. Pode passar. Eram as Rosas Negras. As Rosas Negras eram as mulheres que elas tinham esse departamento, era uma comissão, departamento feminino, e elas organizavam bailes, atividades para financiar todas as atividades da Frente Negra. Então, antes dos bailes, tinham debates, apresentação de poesias, peças de teatro, debates. Então, em vários momentos, essas discussões elas ajudavam a conscientizar as pessoas, trocar sobre o que se deveria fazer, como fazer a discussão. E era principalmente responsável a Benedita Costa, né, que é um nome que a gente precisa falar porque não é conhecido no geral, e elas andavam com uma rosa negra na lapela. Então, uma das coisas que nós do Fórum Estadual de Mulheres Negras fizemos sempre, em 25 de julho, a gente oferecia uma rosa negra para colocar na lapela para 25 mulheres negras, né? Então, a ideia era
fortalecer historicamente o que já aconteceu, mas também esse movimento das mulheres sobre essa questão, né? Então, elas eram a base do que acontecia lá para se estruturar a própria Frente Negra Brasileira. Pode passar. A outra comissão era a Cruzada Feminina. A Cruzada Feminina era responsável pela questão da educação, né? Então, tinham mulheres como a Gersen Paula Barbosa, a Francisca Andrade, a subchefe Celina Veiga, Aracide Oliveira, tesoureira. Então, a gente chama essas mulheres, eram da Frente Negrinas, né? Que eram essas mulheres que pouco se conhece sobre elas, mas que, como sempre, o movimento negro sempre teve a questão da educação como um fator fundamental. E esse era o papel principal dessa cruzada feminina, né? De fazer a formação de crianças, de pessoas que não estavam alfabetizadas, enfim, fortalecer essa ideia. E é tão forte a ideia da educação para o movimento negro que, mesmo essa formação de pesquisadores negros, né, no COPENE, eu me lembro que, quando eu fui a primeira vez, em 2002, 95% do encontro era sobre educação, entendeu? E hoje, me parece que pelo menos 80% das pesquisas que se fazem da discussão ainda é da educação. Se formou muito um grupo de saúde lá na época que eu entrei, né, a partir de 2002, mas esse senso da discussão da educação sempre foi uma das questões importantes, né? Pode passar. Isso, era realmente uma escola, Denise, como você falou, porque era uma escola de vida e era uma escola de conteúdos que também não se falava em vários lugares. Até então, havia a discussão, embora o Emetério de Souza, que é um educador que meu marido pesquisou no doutorado, né, ele fez o doutorado aí na Faculdade de Educação da FRJ, ele falava sobre Palmares, né? Então, ele falava sobre essas discussões que não se falava na escola, né? Então, quando a gente vai depois falar da Lei 10.069 da Estado da África, porque não basta só a educação, mas a gente discutir que tipo de educação a gente precisa passar. E aí, falando das políticas públicas, a ideia é que, por exemplo, a gente fez uma Constituinte de 88 que tentamos mantê-la intacta até hoje. Foi a mais democrática, que constituiu o SUS, enfim. Mas, quando a gente fala as leis são para todo mundo, elas realmente afetam todo mundo de maneira igual? Essa é a discussão também que o movimento negro trouxe, né? A saúde é para todo mundo? De que forma? A educação é para todo mundo? A saúde, o saneamento básico é para todo mundo? A gente viu o que aconteceu no meio da pandemia, no meio não, o acontecer da pandemia, quando se falava vamos todos lavar a mão, usar álcool gel, e aí a maior parte das pessoas que não tem água é a população negra. E não é lá no interior de Goiás, Acre. Aqui, na Baixada Fluminense, aqui no interior do Rio, existem localidades sem saneamento básico e sem água. Então, quando se fala essas coisas, se pensa, todo mundo tem isso. Como se... Me lembro que o álcool gel ele chegou a ser vendido a R$70, álcool gel. E era algo assim, era para todo mundo? Não, era uma epidemia que ia atingir determinadas pessoas de uma forma muito mais violenta, como foi, né? Então, pensar em políticas públicas é pensar para todo mundo. Como a gente pode fazer com que todo mundo tenha
todos os direitos a todas essas questões. Os recursos técnicos e econômicos para toda a população. A formação necessária para que esse país consiga alcançar aquilo que a gente diz que é necessário. Mas, para isso, vamos formar quem, aonde, de que maneira, com que financiamento. Então, são questões que as relações raciais, elas precisam estar no centro dessa questão, porque, afinal de contas, somos 56% da população brasileira, né? Isso é verdade, Paula. A Nilma fala que o movimento negro é um movimento negro educador, e eu acho de constituição e também desta troca que precisa ser feita. É perfeito. Pode passar. Bom, quando a gente fala sobre branquitude, que é uma questão, né? Vai falar do movimento negro assim, aí se fala de negritude. Muitas vezes se fala assim, a gente não pode usar o nome branquitude, porque negritude é pelo lado positivo. Mas branquitude não é exatamente. Então, muitas pessoas chamam de branquidade. Mas, para entendimento, o Steve Biko, ele era um ativista da África do Sul. Ele foi assassinado em 1972, 62, pelo próprio apartheid, né? Ele estava em prisão domiciliar, que nem o Mandela, mas ele furtivamente saía para encontrar principalmente a juventude, porque ele foi um dos fundadores do SASO, que era o movimento de estudantes negros da África do Sul, né? Não, ele foi morto em 72, não foi 62, 72. Então, ele falava sobre a questão da... 77, professora, eu consultei aqui agora, foi em 12 de setembro de 77. Eu sempre troco o ano, ainda bem que você... Eu sei que é 12 de setembro, porque a gente abriu as atividades dos coletivos negros no dia da morte dele, 12 de setembro, mas o ano eu me perco. O ano já é... Obrigada. 77. E aí ele falava da questão da identidade, o quanto que o regime do apartheid fazia com que fortalecesse a ideia do ser branco como o ideal, e fragilizando a consciência negra, fragilizando a identidade racial, né? A gente vê essa fala também em Frantz Fanon, a gente vê essa discussão feita aqui pelos lados brasileiros com a Maria Lúcia Silva ou com a Cida Bento, ou com algumas das autores da questão da saúde mental, pensando nessa subjetividade. O como fragilizar a subjetividade fortalece o ideário da branquitude. Porque, se você olhar, por exemplo, aconteceu um comercial da Boticário, que era uma família negra, né, no Dia das Mães, Dia dos Pais. E aí estavam lá a família negra. Aí começaram os comentários de que isso não representa a família brasileira. Como assim? Se somos maioria, como não representa? Então, o ideário da branquitude é aquele que coloca que o ser representativo, que representa o Brasil, são pessoas brancas, são os bebês da Johnson, são essas pessoas. Então, assim, na UFRJ, o meu filho foi da creche, né, desde os 4 meses até os 6 anos. Então, quando eu cheguei lá, só tinham fotos de bebês da Johnson. E uma das coisas que eu fiz vou trazer fotos de crianças negras, porque eu tentava colocar, na época, hoje em dia não, hoje em dia o trabalho está muito bom, mas o que eu dizia para a pedagoga, para a coordenadora, era de que, quando você coloca o ideário,
de bebês brancos o tempo todo, você fortalece a ideia. Para crianças negras e brancas, quem é a criança bonita, quem é a que tem importância. Então, estas questões precisam estar colocadas em todos os lugares onde você trata. Então, a branquitude se trata disso também. Pode passar. É isso, porque ele falava também que isso não era um problema do negro. Né? E a Ruth Frankenberg, ela colocava a branquitude como um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros e a si mesmo numa posição de poder, um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Quando fala assim, não, a raça, quem tem raça é você, eu não tenho, mas todos têm uma raça, e não foi instituída pela população negra, pelos negros, foi instituída por brancos para apresentar quem era aquele outro, né? Que seria subjugado, que seria desqualificado. Né? Pois é, Thaís, que fala do espaço, né? Aquele é o lugar de negro, aquele é o lugar de branco. Onde é que é o lugar de quem? As pessoas têm que estar em todos os lugares. Né? Assim como as mulheres. Pode passar. Então, aí, falando das questões coletivas, o movimento negro fez uma grande marcha em 1988, chamada Farsa da Abolição. Esse era o cartaz da marcha do Rio de Janeiro. Né? E esse é um lugar muito forte para mim, desse lugar, porque foi o primeiro lugar do movimento negro que eu fui. Eu nunca tinha ido, e aquilo de estar onde é o lugar, que a Thaís coloca, de ver pela primeira vez pessoas negras falando sobre racismo. E eu pensava comigo assim, gente, tem mais gente que pensa igual a mim. E é bom quando você está em lugares onde essa troca pode acontecer. E agora, por que aconteceu essa marcha? Porque o governo brasileiro queria fazer uma grande homenagem à família imperial no ano de 88, quando, na verdade, agradecer pelo quê? Homenagear pelo quê? Se o que está se colocando é que as questões permanecem as mesmas, que, na verdade, o que aconteceu era uma farsa da abolição, mostrando as fotos da data da Lei Áurea, ou dando a foto do que aconteceu no Morro da Coroa. Né? Essa foto onde a polícia amarrou pelo pescoço as pessoas da comunidade. Né? Então, essa era a marcha que ela foi interrompida pela polícia militar e pelo exército, que não deixaram chegar até o busto de Zumbi, passar pela Central do Brasil, que é onde tem uma massa da população negra, porque o bispo de Caxias tinha colocado o quanto Caxias tinha sido racista, porque na Guerra do Paraguai, negros foram chamados para ir à guerra em troca da liberdade, foram colocados no fronte, onde poucos saíram vivos. Né? Então, na verdade, a liberdade foi praticamente a morte. E aí houve essa movimentação, né, sobre isso. Mesmo antes, havia também uma movimentação, porque havia um temor do governo militar que achava que, tirando do censo o quesito cor, ajudaria que negros não vissem o número que tinham, né? Porque havia um medo da Revolução Negra na época da ditadura. Bem que eu queria, mas não foi o que aconteceu. E, anos depois, houve uma campanha, não deixe sua cor para sair em branco, para que as pessoas dissessem qual era a sua cor e raça. O primeiro movimento era uma pergunta aberta, o que colocou quase 200 caracterizações, né? Em que as pessoas falavam que era marrom bombom, café com leite, chocolate, azul, verde, roxo, moreno claro, moreno escuro, enfim, de tudo,
e aí se convencionou que era melhor ter uma característica mais fechada do IBGE, e aí fez as 5, né? Branco, preto, pardo, indígena e asiático. Né? Na época era chamado de amarelo, como antigamente indígena era vermelho, sei lá por que vermelho, deve ser por conta dos Estados Unidos. Mas, enfim, mas essa foi uma movimentação importante que aconteceu em vários estados. Esse foi cartaz daqui do Rio. Pode passar. É interessante também que aquela marcha ela aconteceu e foi organizada em vários municípios e bairros. Ela não foi uma organização assim, vamos chamar a marcha. Não, ela foi organizada por semanas, meses de discussão em várias localidades do estado inteiro. Entendeu? Foi muito importante isso. Essa marcha foi a marcha dos 300 anos de Zumbi, né? Em 1995. Ela foi em Brasília e foi a grande marcha em que o país inteiro, né, do país inteiro para lá, para Brasília. Essa marcha, ela instituiu, era o governo de Fernando Henrique na época, então instituiu o grupo interministerial, né? Pode passar. Que foi o resultado da Marcha dos 300 anos. Ela instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de desenvolver políticas para a valorização da população negra e dar providências. Isso foi um movimento importante, que não fez nada, mas foi um movimento importante em que o Fernando Henrique, que era um pesquisador, que foi um discípulo de Florestan Fernandes, ele pesquisava sobre a discussão da discriminação racial do trabalho, mas ele falou duas coisas. A primeira, que ele também tinha um pé na cozinha. Então, quando ele fala isso, disso a gente não se conhecia ainda, né? Mas eu sei que você estava lá, e eu era a desconhecida, não conhecia ninguém, mas eu adorei. Esse... Eita! Essa discussão, né, o Fernando Henrique falou que tinha um pé na cozinha, então, quando ele diz isso, ele fala qual é o lugar do negro, né, na história. Outra coisa que ele disse também esqueçam tudo que eu escrevi. Então, dá para ver que não ia contar muito com a pessoa, mas esse movimento de pensar sobre isso fez também com que em outros movimentos, pode passar, tivesse essa questão, né, de fazer a discussão sobre as políticas públicas. Eu quis colocar essa data, claro, em nome também da minha própria profissão, porque em 2002 houve essa resolução 018, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial. O que significa isso? Significa que a identidade racial também é uma questão para o psicólogo. Também deve ser uma questão para o psicólogo. Eu estou falando deve, porque isso não significa que esta discussão atinge a todos os profissionais, infelizmente, né? Porque nem sempre isso atinge. Dentro das universidades do discurso, nem sempre essa discussão é colocada. Hoje a gente até pode dizer que, por conta do Coletivo Negro Virgínia Bicudo, essa discussão é colocada em pelo menos algumas disciplinas, né? Mas ainda não tem isso como uma disciplina específica. Mas que, principalmente, o papel dos coletivos negros PCs, e também hoje faço parte de um coletivo de PCs negros, de uma discussão sobre isso, da Resolução 018, e que ajudei, inclusive, a fazer parte de uma cartilha de orientações para a categoria, né, que a gente conseguiu fazer em 2012. Pode passar. Em 2003, foi a lei, estou tentando criar uma questão cronológica. Tá? Em 2003, foi a Lei 10.639,
que ela estabelece diretrizes e bases de educação nacional para incluir o currículo oficial a rede a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira, para que esta questão não elimine o que é a história brasileira, né? Que não invisibilize o que é a construção de contribuiu essa população que veio da África e se estabeleceu aqui, e quanto também de troca se fez, né? E quanto... Teve uma vez, eu fui discutir isso num curso de licenciatura, sobre essa discussão racial de vários temas, e um professor de matemática falou assim para mim: puxa vida, eu acho super importante essa discussão, eu tenho vários alunos negros, eu dou aula na Baixada, mas eu sou professor de matemática, eu não tenho o que fazer para fazer essa discussão. Eu falei, então, você sabe onde vem a matemática? Aí ele falou, não. Aí eu fiquei pensando, ó Deus. Eu falei, então, sabe as pirâmides? Sabe toda aquela concepção? Essa matemática veio do Egito. E veja, o Egito não é da África. Ele é da África, ele não sobrevoa o mundo. Porque tem gente que esquece que esses lugares até tentam imaginar uma Cleópatra com os olhos lilás da cor da Elizabeth Taylor, mas sinto muito, ela não era assim, entendeu? Então, nem Jesus. Então, de pensar sobre essa construção, sobre o quanto, por exemplo, trabalhar com a mineração foi a contribuição que africanos deram à Europa, que usaram isso depois com armas para atacá-los. Mas que esse conteúdo da matemática, da mineração, foi muita contribuição que a África trouxe. Então, era preciso lembrar dessas questões também. Então, trazer essas figuras negras também para se colocar deste papel, né? De quanto várias profissionais que não são lembradas são colocadas agora com essa questão dessa lei. Que muitos de alguns setores radicais evangélicos, aqueles mais conservadores, colocam que isso é uma questão do diabo, trazendo a questão das religiões de matriz africana. Só que, convenhamos, né? Não tem diabo na matriz africana. Né? Tem diabo. Né? Que eles colocam como Exu. Aliás, para quem não sabe, informo a vocês que nós temos um monumento ao Exu dos Ventos no Fundão. Ele fica na saída da linha amarela, antes de atravessar a linha vermelha, do lado esquerdo. Se vê um monumento meio esqueci o nome, não, é um vermelho, mas um tom mais escuro, e preto, assim, é porque ele foi muito destruído, porque um dia ia candomblecistas e umbecistas referendando Exu, no outro dia ia esses setores mais raivosos dizer que aquilo era o diabo. Então, enfim, ele não está no melhor, mas vocês podem achar no Google. Exu nos Ventos Fundão. Quem fez o monumento e quem fez a linha amarela era uma empresa baiana que deixou sua marca. E pensando, o Exu é um orixá que abre e fecha caminhos, né? O que é a linha amarela e a linha vermelha no Rio de Janeiro, se não abrir e fechar caminhos? Encheu ali acaba, né? O Rio de Janeiro enche tudo. Então, enfim, pode passar. A Marcha Zumbi mais 10, ela foi 10 anos depois, né, da Marcha de Zumbi, e uma das coisas, acho que mais fortes dessa marcha foi uma construção feita pelas mulheres negras, que fez um encontro antes da marcha, o Encontro Nacional Olhares da Mulher Negra sobre a Marcha Zumbi mais 10. Vocês podem achar na internet.
fez um cabadão, um documento sobre várias questões de políticas públicas, que ainda não estavam implementadas, mas uma proposta radical de vários temas. Então, falava sobre a questão da terra, do direito à terra, falava sobre a questão do trabalho, falava sobre a questão da saúde, falava sobre a questão da esterilização, porque principalmente na década de 80, as mulheres negras e indígenas eram esterilizadas, porque a ideia para diminuir a pobreza, né, e a criminalização, eles colocavam que a gente vai... O equivalente disso é esterilizar mulheres negras e indígenas, porque colocam no nosso ventre a culpa da criminalidade e da pobreza, quando eles fazem a pobreza para essa população. Né? Então, houve um movimento grande, principalmente das mulheres negras, né, sobre disso. A Benfam, por exemplo, era uma instituição que vinha aqui para fazer esse tipo de papel, autorizado pelo governo brasileiro, e era um movimento grande, inclusive, da responsabilidade paterna, né? Porque muitas das mães solo são mulheres negras. Né? Então, esse foi um papel super importante para essa marcha e o que viria depois. Pode passar. Também teve uma questão dessa portaria de 2005, que instituía a Política Nacional de Atenção a Pessoas com Doença Falciforme. Mas antes dessa política ser colocada, assim, a doença falciforme, para quem não sabe, é uma doença que ela veio para pessoas negras da África, mas tem alguns grupamentos na Europa de judeus brancos que têm essa doença. Mas essa doença lá na África, ela protegia da malária, porque o protozoário ele não conseguia se manter vivo com essa hemácia. A gente tem a hemácia... Bom, talvez da minha idade, se vocês têm, vocês vão lembrar da bala Sof. A bala Sof, ela era assim, ela parecia... eu não sei como eu posso desenhar aqui, mas ela parecia uma coisa assim, achatada no meio. Tá? Só que a hemácia de quem é falcêmico, ela é num formato de meia-lua ou de foice. Né? E aí o que acontece? Quando chega no frio, em que os vasos diminuem, ou nas extremidades, né, essa pessoa fica com... Onde dobra, né, ela fica inchada, porque engancha uma nas outras. Né? Dedos, então há muita dor. Só que essa doença é a que mais afeta a população brasileira. 5% da população brasileira tem anemia falciforme. No entanto, o teste do pezinho, por exemplo, não tinha essa doença. E isso é mais um fato da questão da política racista. Como algo que afeta a maior parte da população, mas atinge a população negra, ela não era colocada no teste do pezinho. Então, é uma coisa que tem que descobrir desde cedo, porque as crianças, se não forem diagnosticadas com isso, elas vão sofrer com muita dor, vão faltar muita aula, vão achar que elas são preguiçosas, na verdade, elas estão com dor, doloridas, cansadas. Então, e essa política só foi instituída em 2005, e o teste do pezinho em 2002. Pode passar. Uma outra lei também que se estabelece... Eu estou falando dessas leis, mas assim, eu estou trazendo porque foram instituídas por setores do movimento negro que discutiam esses temas, que eram pessoas ou da saúde, ou da educação, ou de algum lugar, que como facilitar, como trabalhar com essas questões que não eram vistas dentro da Constituição. Né? Então,
essa lei de 2008, ela instituiu a questão da educação indígena, né? Então, tem a Lei 10.139 e a lei que complementa a 11.645, de 10 de março de 2008, né? Que também é algo importante que precisa ser trabalhado e que hoje, por exemplo, na UFRJ, a gente tem o NEABI, que eu vou falar dessas coisas depois. Pode passar. Essa é uma outra questão da saúde. Se a gente fala saúde é para todo mundo, na verdade, a saúde não é exatamente para todo mundo. Por exemplo, cardiopatas, 70% dos cardiopatas são negros. Mas só chegam às grandes especialidades, aos grandes insumos, 30% de negros e 70% de brancos. Então, tem alguma coisa que muda a história em torto-funil. Então, como isso acontece? E aí, quando perguntam, mas por que precisa do quesito cor da saúde? Para você identificar várias questões e para fazer uma política pública, ela não existe sem números, né? Ela foi instituída pelo Ministério da Saúde em 2009, mas ela foi votada pelo Conselho Nacional de Saúde, porque já tinha representação do movimento negro lá, né? Que tinha direito a um representante, uma suplente, em 2006. Então, demorou 3 anos para que essa política fosse instituída pelo Ministério da Saúde, que aí disse, sim, o SUS é racista, né? O ministro da Saúde de então. No entanto, no ano seguinte, 2010, não tinha 1 centavo para financiar a política. Então, na verdade, é aquela lei do cumpra-se, né? Existe essa lei e ainda a gente conseguiu fazer, fiz o curso de saúde da população negra em 2011, na UFRJ, né, lá no IESC, no Instituto de Estudo de Saúde Coletiva. Foi muito importante ter financiamento do Ministério da Saúde. Não, teve financiamento do MEC, do PROEST. E a gente conseguiu fazer um curso de 180 horas. Foi maravilhoso, porque a gente conseguiu trazer alunos, conseguiu trazer um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a Crioula e a própria FRJ. A gente abriu vaga e foi muito importante para as pessoas que fizeram o curso pensassem em que tipo de política poderiam, o que da política, a integração da população negra, poderiam implementar nos locais onde as pessoas trabalhavam, e 2 alunas da enfermagem pensaram onde podia ter esse conteúdo dentro do curso de enfermagem da UFRJ onde estudava. Foi muito interessante. Pode passar. As cotas raciais em 2012, então, essas cotas raciais, ela foi de uma grande mobilização do movimento negro. As questões dessas cotas, algumas pessoas dizem assim, não, trouxeram essa ideia dos Estados Unidos. Não, na verdade, Abdias Nascimento falava disso desde a década de 30, 40. Então, é uma discussão muito trabalhada, muito tempo pelo movimento, muito tempo, né? Falando também em relação ao trabalho, né? Dos setores de serviço público, e também quando alguma empresa quer mostrar que ela está antenada com este mundo e que é politicamente correto, essa palavra até está meio fora de moda ultimamente pelo governo, mas, enfim, foi um trabalho movimental, uma discussão que, da própria FRJ, era feita de forma solitária, na época, pelo Marcelo Paixão, que era um dos conselheiros do Consune, e essa discussão nunca foi adiante. Então, na verdade, só conseguiu ser implementada na FRJ a partir desta lei, né? E que, para que serve isso, né? Pensando no futuro das discussões. Cada vez que olham negros dentro da universidade, não só para fortalecê-los, né, para ter uma universidade realmente plural, mas também
para que os conteúdos desta formação também falem sobre essas pessoas. Então, é preciso que essa discussão também estabeleça. Então, dentro do movimento, foi um acontecimento quando a UERJ foi a primeira a instituir, mas a própria instituição, por exemplo, o curso de Direito na UERJ, fez uma turma separada do direito só de cotistas, indo em contra toda a política educacional sobre essas questões que a mistura faz parte do conteúdo e da troca. Enfim, pode passar. Outra questão que teve foi a portaria normativa de 2018, porque quando a gente pensou nas cotas, para que conseguisse fazer uma discriminação positiva, colocar onde não tinha. Na minha época, eu entrei na UFRJ como aluna em 1979 e só tinham eu e mais uma aluna negra na turma, de 120. Então, para que isso não fosse essa coisa deslocada, essa proposta se fez. No entanto, para surpresa de quem tanto lutou para isso, começaram a acontecer as fraudes, né? Então, já não bastava a lei do boi, que foi instituída em 76 para que filhos de fazendeiros pudessem ter uma cota para entrar no curso de veterinária, em agronomia, e que só foi destituída em 1985. Mas esta portaria normativa, a ideia era do Ministério do Planejamento para os concursos públicos, né? Para a entrada de novos servidores. No entanto, como o MEC ainda não instituiu uma portaria específica sobre isso, e o Ministério Público e o Supremo já fortaleceram a ideia de que tem que ter uma política de ética de educação, então se utiliza essa mesma portaria normativa. Tá? Pode passar. Falando sobre as mulheres negras, também se organizaram o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras foi em 1988, né? Foi aqui em Valença, no interior do Rio, e foi uma discussão muito grande entre o movimento feminista e o movimento negro, porque colocavam que as mulheres negras estavam assim dividindo o movimento. E o que as mulheres negras responderam foi: não estamos dividindo o movimento, nós estamos acrescentando gênero à discussão de negritude, à discussão racial, e acrescentando raça à discussão feminista, né, para fazer a discussão do feminismo negro. Então, seriam questões que poderiam agregar as discussões, porque falar sobre a questão do aborto não é só sobre o desejo de ter o direito, é também uma estrutura de governo para essa questão acontecer. Porque, e aí é diferente, são várias as questões que envolvem o direito da população negra, por exemplo, dos abrigos de mulheres. Eu já trabalhei no abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. E eu fui trabalhar lá, eu fui selecionada porque eu era uma psicóloga negra que falava da questão racial, porque a maioria das mulheres que frequentavam o abrigo eram mulheres negras. Mas isso é porque são as mulheres negras que mais são agredidas? Até são, mas é também porque a grande maioria das mulheres brancas, elas têm como sair da casa, alugar um apartamento, ir para a casa de uma amiga, a casa de um familiar, viajar, fazer. E a estrutura da grande maioria das mulheres negras, elas não têm para onde ir. Então, há necessidade desta discussão lá. O segundo Encontro Nacional de Mulheres Negras foi em Salvador, em 1991. Nesse eu estive, fiquei muito feliz de estar lá. Foi onde conheci Luísa Barros, onde conheci algumas das pessoas que estavam no cenário do movimento de mulheres negras, mas eram de outro estado. Então,
é fortalecedor para trocas, para encaminhamentos. Pode passar. E teve o terceiro encontro de mulheres negras em 2001. Ele não foi... ele nem sempre é lembrado, mas ele aconteceu em Belo Horizonte em 2001. Pode passar. Esse é um encontro que aconteceu em 2018. Eu chamo de quarto encontro, elas chamaram de primeiro encontro, chamaram de primeiro encontro, segundo, enfim. Acho que é uma boa lembrança, porque a gente sempre fala que não podemos esquecer a nossa história, a gente tem que firmar, então não dá para esquecer os 3 encontros anteriores que teve, porque teve uma grande movimentação, trocas, e que essas são questões que precisamos lembrar. Pode passar. E aí teve a grande marcha de 2015, que era a marcha das mulheres negras marchando contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Acho que esta marcha ela foi fundamental para estruturar algumas das questões. Se fortaleceu a ideia, por exemplo, de mais candidaturas negras, se fortaleceu mais a ideia do protagonismo das mulheres negras frente às várias questões, se mostrou o quanto precisamos fortalecer a ideia desse segmento que tem o menor índice de anos de educação, que tem os salários mais baixos, que são o maior número de mortalidade materna, o maior número de mães solo, né, de mães sozinhas. Então, é preciso fazer essa discussão a partir do fortalecimento das mulheres negras, com uma coisa central. As mulheres negras, elas são o maior contingente populacional do país. Nós somos 25% da população. Então, negar a política a esse segmento tão grande é você negar a política e fortalecer a ideia de que a estrutura do país, a sociedade, é voltada para poucos. Então, é preciso que a gente pense sobre essas questões também. Pode passar. Eu vou tratar desse tema porque pensando assim, do que significa alguns dos racismos que a gente coloca que precisa ter nome. O que é o racismo institucional? Ele é instituído pelo racismo estrutural. E aí vamos diferenciar. O racismo estrutural é aquele que fortalece a ideia geral das situações de racismo no mundo, num país. Né? Como você delega, como a branquitude fortalece essa ideia e reforça o racismo estrutural. Então, como aquela ideia de que a vida é assim mesmo, temos que manter essa ideia porque é cultural, ela fortalece as questões que envolvem o racismo estrutural. O racismo institucional ele vai a reboque do racismo estrutural, se instituindo no meio das instituições de políticas públicas. Né? Quando em determinado lugar, em determinada instituição, não há nenhuma mulher negra, não há nenhum negro como chefe, como responsável de alguma coisa, com algum conteúdo, quando você vê onde você trabalha e estuda, que o número de negros e brancos é tão diferente, ele pode ser fortalecido com a ideia do racismo institucional. Quando, por exemplo, você chega num ambiente de saúde, se uma pessoa está com um grande crucifixo, ou uma grande foto de uma santa, enfim, e não é parada, mas se uma pessoa paramentada de matriz africana, ela não pode entrar com o seu adereço, não pode entrar com o seu colar, não pode entrar com a sua roupa de santo, isso é racismo institucional, porque está diferenciando essas pessoas. Né?
Então, quando prioriza no atendimento uma pessoa branca e deixa uma pessoa negra lá sangrar, é o racismo institucional. Então, há o fortalecimento dessas ideias, né, da discussão. Pode passar. Eu acho que é outra. Enfim, essa é uma frase que é muito repetida, que eu amo, mas é uma frase que você não pode só repetir, você precisa fazer, você precisa realmente ser antirracista, uma ação definir isso. Eu acho que você fecha esse e vê o que eu posso introduzir, se dá tempo de abrir o outro slide. Esse aqui é o último, então, professora? Deixa eu ver aqui. Eu acho Dessa que sim. série, deixa eu passar aqui esse. Nesse aqui, fecha aqui com o seu nome e e-mail. Vou passar, então, o outro. Tá? Tem bastante tempo, professora. Nós temos mais meia 18, 15 minutos. Ah, meu Deus! Tá bom. Mas olha só, o tempo é seu. Outros são quantos slides? Deixa eu ver aqui. São 17 slides. Mas eu falo rápido, vai passando rápido. Tá. Vou compartilhar ele agora. Então, apresentar ele. Vou compartilhar essa aqui. Só um minutinho. Vamos ver. Okay. Pode passar. Passo esse. Então, quando a gente vai pensar nos conceitos de raça, a gente vai pensar isso como uma característica biológica, né? Como é colocado a ideia. Mas, se a gente for trabalhar como característica étnico-cultural, em que a identidade será associada à origem geográfica, à religião, à língua. E, na verdade, essa noção da raça é um fator político importante, né? Utilizar para naturalizar essas desigualdades, né? Desses conceitos, ela foi utilizada para desqualificar, né, essa população, mas hoje a gente utiliza esse termo para fortalecer essa ideia das diferenciações, mas colocando sobre o quanto essas... uma coisa é ser diferente sobre isso, mas outra coisa é o direito da igualdade sobre como o ser, né? Como o ser integrante dentro da sociedade racial. Ai, minha gripe. Pode passar. A Cláudia Miranda, ela fala um pouco também sobre a universidade, que ele se ancora na estrutura da opressão, né, que contamina e alimenta todo o sistema sociocultural. Que é uma forma de continuar diferenciando, né? Como você quer manter as diferenças e hierarquias estruturais na sociedade, mantendo o racismo, mantendo o sexismo, mantendo essas diferenças. Eu posso enviar... Na verdade, já até está com o curso, tá? Pode passar. Tá? Então, o caráter histórico do racismo, você passou de... Passei demais? Passou. Um minutinho só, deixa eu entender aqui. Vou voltar um slide. Então, aqui, esse. Porque ela coloca que na universidade o racismo também é implacável, né? Porque o caráter histórico do racismo tem a ver com o conceito de colonialidade do poder, né? Que ela fala do Quijano. Quijano é um autor que ele trata dessa colonialidade, ele trata dessas questões da diferença, ele busca onde esse poder da colonização se estabeleceu, né? e se fortaleceu nesses aspectos. É interessante como, para a universidade, a Espanha, nas suas colônias aqui na América Latina, ela, para montar a universidade, ela montou a universidade com as pessoas do local. Aqui no Brasil, a construção da universidade feita pelo Dom João
foi a partir de professores vindos da Europa. Então, destituindo o que tinha aqui. Então, também é um olhar colonizador sobre isso, né? Ela fala sobre esse discurso da existência de raça relacionando a empreitada dos países majoritariamente europeus que conseguiram recursos materiais e bélicos para dominar grupos do mundo, né? E o racismo faz parte do processo de subalternização do outro que estrutura a sociedade pela hierarquia e nos diferencia pela raça. Pode passar. E aí vou falar das várias formas do racismo. Tem o racismo cultural, né? Segundo Fanon, a configuração dos processos discriminatórios é a partir do registro étnico-cultural. A necessidade que o opressor tem, num dado momento, de dissimular as formas de exploração, não provoca o desaparecimento dessa última. Então, quando você fala, por exemplo, do que é a cultura, né? Eu me lembro que, no primeiro governo da Erundina, a socióloga... esqueci o nome da Secretaria de Cultura. Era uma socióloga super importante. Ela falava assim, vou levar as culturas, vou levar a orquestra sinfônica aos morros. Então, ela falava que ela ia levar a cultura, como se o local não tivesse cultura, entendeu? Quando a gente fala sobre o fato de o funk, o slam, ter uma cultura também, quando a gente coloca que são as culturas sobre ela. Então, quando há o racismo diferenciado, quando eu me lembro também de quando você coloca sobre os financiamentos, né, populares, como é que você vai colocar isso, no que você vai fazer? Você diverge a ideia do que é cultura. Sim, a velha ideia de civilidade e selvageria, sempre ela, né? Então, essa colocação falava sobre a questão do subjugado, do condenado, do abandonado, as formas de culturas, da linguagem, da alimentação, dos seus procedimentos sexuais, da maneira de sentar-se, de repousar, de rir, de se divertir. Então, e limitando o oprimido a se calar frente a ela e olhar o que é o seu cultura, da sua alimentação sobre ela, né? Então, há esse diferencial do que seja o racismo cultural. Pode passar. Ele fala de 3 concepções do racismo, né? Vou falar rapidamente. Um é esse individualista, dessa relação em que as pessoas colocam o racismo sendo apenas isso, né? A inter-relação, né? Esse racismo interrelacional, como se esta questão fosse apenas pessoal, o problema é do outro, ele fez isso, mas, olha, ele é uma pessoa legal, ele fez isso, mas ele tem até um amigo negro, entendeu? Ou um primo, um tio, um avô, enfim. Então, tem essa questão individualista, pode passar. Tem a questão institucional, né, que é comportamento, não são comportamentos individuais, mas o funcionamento das instituições, né, como é que vai atuar e promover desvantagens ou privilégios desta maneira. Existiam, por exemplo, foi feita uma pesquisa de Moss e Tilly, eu usei isso no meu mestrado, que trabalhava com as questões dos sindicalistas negros, de que eles viram que profissionais do RH, eles viam a análise do currículo, né? Então, das constituições, das concepções que constituem aquele indivíduo do seu currículo. No entanto, tinham as concepções subjacentes e subliminares, que eram o que aquela pessoa ia fazer com as entrevistas. Porque nas entrevistas já tinham a ideia de que mulheres e negros não iam conseguir ser chefe, não conseguiam coordenar, teriam mais dificuldade do que... Então, você trata disso como uma questão institucional, porque vai barrar, não basta ter o currículo, vai barrar em outra questão subjetiva dos coordenadores
de RH. Então, era uma prova de que isso acabava acontecendo. Pode passar. E numa concepção estrutural, que é... Não, pode passar. Que é o conceito da dimensão do poder, como indivíduo de uma raça sobre o outro, mais do que um grupo sobre o outro. É possível ver que é um controle direto ou indireto do segmento sobre a parainstitucional, né? Agora, essa questão ela é por conta da estruturação do racismo, o que passa estruturalmente na cabeça das pessoas quando pensam nessas discussões raciais, nas relações raciais. Pode passar. Isso faz parte da ordem social, né? Reproduzir essas práticas corriqueiras, que muitas pessoas falam assim, não, mas isso é cultural, é porque eu aprendi assim. Mas assim como você aprendeu, você pode desaprender também, né? Você pode instituir um outro olhar sobre as questões. Pode passar. Sobre o racismo ambiental, e é interessante porque a gente viu isso principalmente, a gente vê isso todos os dias, né? Vê isso quando vai fazer Belo Monte, vê isso quando tirou o Rio São Francisco de um determinado lugar onde tinha quilombolas, onde tinha indígenas, e colocou no agronegócio, né, para o Rio passar por lá, como também o fato de não ter saneamento básico em alguns lugares, principalmente nos lugares onde tem negros, de ver essas grandes questões dos morros que descem, que nem o Morro do Bumba, que aconteceu quando a própria prefeitura tinha feito a estrutura lá em cima do lixão, então culpando a comunidade, só que a própria prefeitura faz isso também. Então, isso desafia a ideia de que o meio ambiente também é propenso a ter diferenças raciais sobre isso. Isso foi a partir de grupamentos do movimento negro dos Estados Unidos que mostravam a diferença que o governo fez com o que aconteceu com o Katrina, com o que aconteceu com outra questão ambiental, só que era de um lugar onde a população era branca. Então, aqui financiou tudo, aqui deixou o pessoal com fome, à míngua, à própria sorte. E ainda por cima, quando tentava ir para outro município, era barrado a bala pela comunidade branca da outra cidade. Então, há esse deslocar da questão ambiental. Pode passar. Bom, aí fala das questões que envolvem, né? A miséria, a falta de moradia, acesso à água potável, tratamento condigno à saúde, emprego, educação de qualidade, enfim, e pensar também as estruturas, né? Onde colocam determinadas... hoje nem tem política de moradia, né? Mas como se colocava, como é que se colocava, qual era a estrutura. Mesmo o pessoal do Morro de Bumba, eles foram fazer um lugar, né, um prédio habitacional que rachou porque estava num lugar que não devia ter prédio. Então, além de tudo, esse tipo de situação acontece. Pode passar. Aqui, mostrando também no desastre de Mariana, onde aconteceu, né? Qual era o percentual de população negra do local. Então, isso é mais uma amostra do que é o racismo ambiental, em que prevaleceu também em Mariana. Pode passar. O racismo religioso, né? E não apenas a intolerância. Quando você fala da intolerância ou tolerância, você vai dizer que você até tolera, você não está respeitando, você tolera. Então, o racismo religioso é quando acontece da destruição dos terreiros, apedrejamento de pessoas que fazem o culto da matriz africana, quando
impedem essa discussão dentro da escola, quando não permitem que uma pessoa vá com seu aparato, né, com as suas contas para a escola, mas você permite que eu sempre falo do crucifixo, é tão comum as pessoas usarem o crucifixo nas roupas, ou qualquer outra determinada questão. Tem até o direito do sábado para determinadas religiões, mas não é respeitada quando há o culto ou há o preceito religioso sobre essa população, né? Até no HU, exatamente, Paulo. Até no HU é interessante, porque assim, como tinha muita briga entre católicos e evangélicos lá, então eles separaram. Então, terça e quinta é uma, e segunda, e quarta e sexta é outra, entendeu? Então, assim, tem dias fechados para evangélico, tem dia fechado para católico, mas não tem matriz africana. E, além de tudo, tem a questão da comida também. Determinadas pessoas não podem comer abóbora, não podem comer determinada coisa, enfim. Eu não sei o que o pastor Valadão falou. Eu acho que eu sei quem você é, Janilce. Já nos falamos, né? Mas depois você pode dizer, porque eu não sei. Eu não sei o que ele falou. Pode passar. O racismo epistêmico é quando você coloca que determinados conteúdos não podem ser falados, quando você desrespeita os conteúdos em que falam sobre essa população, sobre os conhecimentos, isso. Então, eu já cheguei a ouvir que, quando eu pesquisava sobre o estado da população negra, que eu estava pesquisando sobre cachorro e dromedário. Aí eu olhei e assim, não estou entendendo. Não, você não pesquisa sobre zebra e camelo? Eu falei assim, ok, desculpa, eu não estou entendendo o que você está falando. Não, você não pesquisa sobre raça? Aí eu respirei fundo e falei, então, raça é uma questão do olhar sociológico, não é sobre o olhar biológico, porque a gente fala sobre essas questões o tempo todo. E fui explicando, até que chegou uma hora que eu falei assim, então, você sabe, eu tenho uma amiga militante que ela diz que pesquisador e professor não sabe o que é raça, mas porteiro e policial sabe, porque separam, revistam, entendeu? Então, é uma questão, de fato, desse racismo epistêmico. Quando não se colocar, quando se fala que esta discussão é uma discussão de segunda categoria, que não vale. Por exemplo, teve uma aluna que ela, inclusive, fez com que eu construísse a disciplina sobre a questão das relações raciais, que, quando ela falou sobre o genocídio da juventude negra na Baixada, uma professora disse para ela que aquilo não era importante, que era uma discussão que não seria importante para ela levar adiante como TCC, entendeu? E aí você vai ver como isso coloca estas discussões sobre que intelectualidade é essa, que conteúdo é esse, que ele é colocado adiante quando você não traz autores negros, conteúdos sobre isso, quando você fala da saúde, não fala da saúde da população negra, você limita as discussões sobre este conteúdo, né? Você deixa de ouvir sobre essa questão. Pode passar. Enfim, essa é uma discussão também, quando a gente fala sobre a universidade, a gente fala de que conteúdo é esse, de como podemos trazer isso. Então, esse papel que eu acho que a gente tem que perguntar sobre
estas discussões que a gente precisa trazer e que precisa ser trocado. A gente não pode, enquanto uma instituição de educação, limitar, cercear esta discussão sobre mais de 50% da população brasileira. Entendeu? Então, é algo que é realmente um racismo epistêmico. Pode passar. O racismo recreativo, quando eu li esse nome a primeira vez, eu não gostei da ideia. Mas quando eu li o que era, é sobre isso. São as piadas feitas em que só um ri. Quando você coloca a ideia de que tem um caráter de colocar a pessoa do centro desqualificado, né? E que é uma injúria racial, um racismo, e é principalmente dirigida às mulheres negras. Quando vai desqualificar o cabelo, o corpo, mas de toda essa ideia de que, e se fala sempre assim, não, mas é só uma brincadeira, mas é uma brincadeira de que alguém está sofrendo. É uma brincadeira que você está falando mal desse grupamento populacional. Então, esse é o racismo recreativo. Eu acho que a gente precisa falar, Kátia, em todos os ensinos, inclusive na creche, entendeu? Tem bonecos e bonecas negras também, tem contação de história. Eu acho que a gente precisa falar em todos os lugares, para que chegue também na universidade, para quem vai dar aula e para quem vai receber, conseguir trazer esse conteúdo. Pode passar. Eu estou tentando fazer rápido, né, gente? Porque eu sei que para não fechar. Esse então, é o último. Isso! Olha, o Silvio Almeida traz esse do racismo aversivo sobre pessoas e grupos que se colocam publicamente contra o racismo, sobre a igualdade entre brancos e negros. No entanto, não se relacionam com pessoas negras no espaço privado e são afetadas pelo esse estereótipo negativo. Então, são pessoas que até repetem a frase da Angela Davis: não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, mas a sua prática é aversiva. Ela comete racismo também, né? Porque é digamos, uma propaganda enganosa, entendeu? A Janilce colocou aqui: se prepara para ver muito... É a fala do pastor. Ela colocou aqui: sendo fechado pela cidade, da Igreja Lagoinha. De ontem para hoje tinha 4 despachos aqui na frente do palco. Avisa aí que esses endemoniados... Claro que é racismo. Nossa, muito racismo. O tempo da bagunça espiritual acabou, meu filho. A igreja está na rua, a igreja está de pé, a igreja está... Sabe o que é interessante? Em nenhum momento houve uma campanha das religiões de matriz africana colocar a igreja no chão. Entendeu? Mas ele reforça a ideia de que a igreja está de pé sobre, em cima, pisando as religiões de matriz africana. Se o que você perguntou, se era racismo, sim, é racismo. E é aviltante esse racismo religioso, né? Professora, o Luiz Hamilton contribuiu aqui com a imagem do templo do Exu dos Ventos. Você vou passar aqui. Vou passar aqui a original e agora está vandalizada, vou mostrar depois a vandalizada, né? Mas aqui é a original aqui, vamos lá, está indo. Isso, olha, gente, que lindo. Eu acho que era papel da universidade, eu sei que enfim, mas ter o financiamento para fazer isso, para refazer o Exu dos Ventos. Aqui foi o dia do lançamento com o prefeito Conde e religiosos diante da escultura Exu dos Ventos. Ele gostava de um monumento também, né? Eu acho né? E aqui, ela agora, como é que ela ficou vandalizada? Perdeu a parte de cima toda. Perdeu a parte de cima. E aqui... para quem passa, acha até que é um foguete. Exatamente, perdeu o sentido. E essa aqui mostra a pichação que fica na base. Olha só, veja, é um desrespeito. Obrigado, o Luiz Hamilton, pelas imagens. Obrigada, viu? Muito legal. Então, vou parar de compartilhar aqui.
E quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, por favor, levanta a mãozinha aí, pode ser no vídeo, ou pode até falar direto, se, né, enquanto não tem fila. Paula Odilon, quer comentar alguma coisa, Paula? Eu quero agradecer a nossa professora pela aula magna, né? Ela passou por temas profundos, com muita habilidade em função do tempo. E quero também cumprimentar o tema do slide, o seu professora, salve as folhas dele, do seu Sânia. Muita gratidão. Bom, alguém uma pergunta? Eu vou ler aqui, então, dos comentários, professora. No nosso grupo mesmo, teve elogios logo no início. Deixa eu ver aqui nosso grupo aqui, do WhatsApp. Eu queria bem falar. Falar Rapidinho. Pode falar. Eu só quero acrescentar na fala da contação de história, né? Que a partir das crianças. Eu sou contador de história e hoje eu fui fazer contação de história numa escola particular de segmento religioso, evangélico, e aonde eu levei a história de um menino que empinava pipas, que é um menino negro, e as crianças, em sua maioria da escola, são brancas, e eu tinha que fazer 2 contações, acabei fazendo 3, porque os pequenininhos queriam saber quem era aquele tio preto que estava para lá e para cá. E aí foi muito assim, interessante, porque o fato de ser um homem preto contando história, sabe? Com essas cores, tudo vibrante, e com o cabelo desse jeito, eles, na hora de ir embora, eles quiseram me abraçar, me tocar, porque eu fiquei uma figura diferente para eles. E contando a história de um menino negro, trazendo a nossa cultura, falando para pequenos de 2, 3, 4 anos, justamente já começar a entender, né? E quem era o negro que estava ali, a criança, se sentiu representada por mim. Né? Ficou mais fácil de se soltar, mais fácil de se sentir e de absorver a história. E eu só quero acrescentar que o que você coloca na contação de história é muito importante mesmo. É muito importante. Obrigado pela oportunidade. Muito legal. Professor Luciano, a sua despedida, você quer fazer alguma despedida final, antes da Denise fechar? Bom, eu quero muito que o que eu trouxe seja caminho para as discussões outras que vocês olhem. Me ofereço, se tiver algum tema que foi tratado aqui, que vocês sintam mais instigados a olhar, vocês podem, por favor, entrar em contato comigo, vou deixar o meu e-mail aqui. Professora, eu vou colocar o seu e-mail na página do episódio. Nós temos o seu vídeo, que vou preparar ele para sexta-feira, e tem a sua bio, que eu coloco lá, e eu vou colocar o seu e-mail de contato, então, que aí todos os alunos, já quando acessar o seu episódio, tem lá o seu contato bonitinho, né? Fácil. E quero muito, para quem não viu os vídeos, eu quero muito que vocês vejam tanto uma apresentação que fala sobre raça e racismo do Medeiros, né, que é super interessante também. Tem o Silvio Almeida, mas tem também a Chimamanda, que eu amei, tive o privilégio de ir lá ver, mas eu queria mesmo que ela autografasse os livros dela, que eu tenho. Eu levei na bolsa, mas quem disse que eu consegui chegar perto? E que fala do perigo da história única, né? Então, como a gente precisa trazer essa história trocada para estes monumentos, essas questões. O quanto a gente precisa trazer essas discussões, porque muitas pessoas acham que as crianças não percebem as coisas, mas elas já começam na escolaridade, com as brincadeiras na rua ou no prédio, nunca se sabe. A gente era do tempo que a brincadeira era na rua, né, Denise? Mas que essas diferenças, essas questões da sociedade são recolocadas dentro da instituição, da forma como se apresentam,
e silenciam muitas dessas crianças. Então, a forma de colocá-las no mundo, fortalecê-las, é falando dessas questões o tempo todo. Então, quando o Vicente colocou essa história, e ele fortaleceu o menino que foi lá, ele era uma pessoa única, esteve a grande atração, uma pessoa que era parecida com ele. Então, quanto isso fortaleceu ele também, e quanto isso agrega às discussões sobre esse ponto. Eu, como uma feminista, parei de dar bonecas, até que eu achei que, para dar boneca, eu dou bonecas negras. E eu acho que o grande exemplo das coisas para a vida da gente. Meu filho, quando gostava do Hércules, ele assistia o vídeo do Hércules umas 3 vezes no dia. Aí achava isso interessante, até que eu comecei a achar que ele estava tendo como ídolo alguém que não era parecido com ele. E isso não fortalecia a ele, pessoalmente. Aí eu fui no Camelô, comprei um VHS do Space Jam, comprei uma bola de basquete, uma cesta de basquete, apresentei meu filho a Space Jam, ao maior ídolo do basquete, e ele amou. Ele amou, assistiu Space Jam sempre. E assim, hoje meu filho joga basquete na faculdade. Ele estuda na faculdade de economia e é do time do basquete na faculdade. Então, é algo que ajuda a construir pessoas, fortalecer a sua ideia da identidade. Também teve uma coisa para fortalecer. Meu filho mudou para uma escola, ele saiu da escola municipal, onde tinha uma discussão muito ruim de coletividade, de brincadeira e tudo mais. Eu consegui colocar ele, claro que eu tinha uma bolsa, né, numa escola particular, mas era uma escola construtivista, uma escola com política, onde eu podia fazer trocas, né? Deu trabalho, mas eu fazia trocas. E aí a professora disse assim, então, vai ter o projeto Viagem, ele tinha 8 anos, tem o projeto Viagem, e nesse projeto Viagem, as turmas iam para o lugar que tinha a ver com o que estudaram. Eu não vou dizer o nome, Luiz Hamilton. E aí tinha a ver com a... enfim, aí tinha a ver com o conteúdo. O conteúdo era o quê? Império. Então, onde eles iam para a fazenda de café, lá ia ter o baile do imperador. Tudo que eu pensei oh meu Deus, quem vai dançar e quem vai servir? Né? O período do Império. Eu falei, então, muito legal, eu acho ótimo, mas nesse mesmo período histórico tinha os quilombos. Então, que tal eles irem visitar os quilombos? Aí a professora falou, nossa, que ideia maravilhosa, muito legal. E os pais olhavam para mim assim, essa mulher doida. Eu consegui com uma amiga nossa comum, a Denise, a Beth Viana. Beth Viana era responsável, coordenadora no Rio, da Fundação Palmares, não é essa maluquice que está hoje, né? E ela me indicou um quilombo aqui, porque ela falou assim, não, a professora Chava falou assim, você consegue? Eu falei, me presto para tudo. Consegui, e eles iam visitar, né? Então, fizeram uma pesquisa, a professora me convidou para levá-la a comida, então eu levei acarajé, levei vatapá, falei sobre as comidas, levei tecidos, eles fizeram uma pesquisa sobre o que era quilombos, fizeram uma pesquisa de... recolheram livros, brinquedos para levar, só que a diferença de por que escolher essa escola, a diferença é que eles não conseguiram chegar lá porque choveu muito e o ônibus não conseguiu passar.
Então, eles se movimentaram, as crianças, né, 8 ou 9 anos, e escreveram uma carta para o governador e prefeito dizendo que, se eles não conseguirem chegar lá, que dirá aquela população quilombola conseguir trafegar numa falta de estrutura que tinham. Então, assim, não é todo mundo que faz isso, só justifico, porque também escolhi fazer lá, mas era essa questão também. E eu preciso dizer o quanto é importante para o UFRJ ter a Câmara de Políticas Raciais, ter a Comissão de Heteroidentificação, que eu e a Denise trocamos figurinha para constituir essa comissão, e teve muito resultado. Temos o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que foi instituído agora, mês passado. Temos o coletivo de docentes negros, temos coletivos de servidores negros e temos, meio parado agora por causa da pandemia, mas também existe uma comissão dos coletivos negros, que são 15 coletivos negros dentro da UFRJ. Então, temos o quilombo do IFIX, temos o quilombo do CCS recém-fundado. É verdade! Então, são essas questões que contribuem para a discussão interna da nossa instituição de 100 anos, né? O que se pode contribuir com 100 anos para poder para a universidade? O que se pode trocar com isso? Eu acho que esse é um papel importante que a gente tem, que foi trazido. Enfim, pronto. Bom, então, o professor Luciene, eu vou, antes de passar então para o fechamento, agradecer, né, a você, uma palestra maravilhosa, excelente. Seus slides estavam muito lindos, foi muito bom, sabe, visualmente, trabalhar com os slides, seus slides já vieram prontos, maravilhosos. Tá? Eu vou passar para a professora Denise, que te convidou, e da Denise, a gente passa para a professora Maria do Céu para fechar a live, né? A professora do Céu, nossa coordenadora do curso, é responsável por tudo isso aqui que está acontecendo. Então, Denise, por favor. Bom, Luciene, agradecer porque eu acho que você trouxe uma gama de conhecimentos, fez uma cronologia perfeita, inclusive com os cartazes da época, depois eu vou colar tudo, porque isso é história, a gente precisa ter esses cartazes na íntegra, né? Isso é muito bom. O fato de você ter trazido essa cronologia de que Abdias de Nascimento, na década de 30 e 40, já pensava em políticas públicas, isso faz a gente pensar que aquela frase que você disse para o Luan, teve reunião para organizar os quilombos, teve reunião para organizar as cotas, então a gente precisa entender que é preciso se reunir, que é preciso se organizar. Mas eu não estou falando de reunismo, né, juntar um monte de gente. O que a gente precisa é se reunir com direcionamento e com uma estratégia atingir. Quando nós sentamos na UFRJ para pensar as políticas públicas, ou melhor, para pressionar o UFRJ, que estava numa posição muito confortável, em negar esse processo, a gente se reuniu. E nós éramos 5, eu me lembro muito bem. Nós éramos 5 pessoas numa sala discutindo a implementação de uma comissão que ia mudar a vida de mais de 3.000 candidatos que foram identificados em 2016. Então, a gente precisou se reunir. Então, tudo isso que você traz sobre o racismo epistêmico, o aversivo, o recreativo, e em relação a esse epistêmico, é bom que a gente coloque que na Escola de Serviço Social foram aprovadas 4 matérias, 4 disciplinas com a temática racial. Temos a Faculdade de Odontologia, temos a Faculdade de Enfermagem, temos a Faculdade de Letras. Então, aos poucos, a discussão da mudança curricular ela está sendo implementada com reuniões pequenas e as pessoas estão implementando. Tem do DG também, que eu montei lá. Isso, perfeito. Então, quanto mais, melhor. Eu achei um documento aqui muito interessante da professora Lídia Sovic, com um documento de 2010, onde vários professores já se manifestavam em relação às políticas de ações afirmativas na UFRJ. Né? Quando a discussão... Quando houve a conferência de Durban e quando essas ações vieram para o Brasil, muitas pessoas já discutiam isso. Então, quando você traz toda essa gama de conhecimento, ela só agrega para que a gente realmente saia dessa nossa posição de conforto e nos reunamos e conversemos, porque só assim a gente fortalece a formação dessa consciência crítica tão necessária para que a gente possa ter ferramenta para lutar.
Eu sei que a sua luta não acaba agora com essa palestra, muito pelo contrário, a gente vive sendo aí, né, chamada para falar e levar essa trajetória do movimento negro e dizer que sempre houve luta, que apesar da invisibilidade, apesar do apagamento histórico, nós sempre lutamos e a gente está aí hoje fazendo implementar uma política mínima, que eu chamo de mínima, para que a gente possa estar ocupando os assentos dessa universidade, que sempre foi branca e que sempre foi elitista e excludente. Então, agradecer muito a sua presença, agradecer a presença de todos os palestrantes que ficam aqui bravamente, né, até 21h, 21 um pouquinho, agradecer o Júlio, a professora Maria do Céu, dessa nossa iniciativa, que é uma iniciativa importante e que, aos poucos, está tomando toda a universidade. E isso é que faz a gente perceber nesse avançar da Câmara, dos coletivos negros universitários, que são a ponta de lança dessa luta e que desemboca no coletivo de docentes no NEAB, o quanto é importante, e a universidade saiu do lugar. Só para finalizar, vamos ter aí, já está estourando aí o regulamento dos cursos de pós-graduação, de cotas na pós-graduação para os 132 cursos de pós, é um passo importante. E para isso estão precisando de muitas reuniões. O CEPEC tem se reunido, que é para a gente formular um regulamento enxuto para que a gente tenha oficialmente cotas na pós-graduação. Então, te agradecer imensamente e vou roubar todas essas fotos quando o Júlio postar lá, obviamente que eu vou. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada por estar aqui. Adorei participar, viu? Professora Maria do Céu. Bem, a você, professora Luciene, não sei, não tenho o que dizer, só gratidão, gratidão. Muito agradecida por estar aqui presente conosco, ter dado tanto conhecimento, compartilhado tanto conhecimento. Muito obrigada mesmo. Agradecer a Denise, essa querida Denise que nós temos aqui na nossa equipe, que ela é que organizou tudo, indicou palestrante, que é maravilhosa, o tema das aulas, enfim, foi ótima organização, de extrema qualidade, extrema excelência. Está de parabéns também, minha linda, uma surpresa para mim, com certeza. E parabéns, né? E obrigada para o Júlio por todo esse suporte que ele tem dado aqui para a gente. E a vocês, né? Obrigada a todas e todos aqui que estão presentes, como a Denise disse, até esse horário, e motivados, participando. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Luciene. Boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Prazer.